Estamos de volta e agora nós falamos sobre os cuidados no pós-parto. É o nosso quadro Saúde da Mulher, já está aqui comigo, Dr. Belarmino, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Doutor, pós-parto, né, esse tema. Aí, normalmente as mulheres têm aquela dúvida, será que meu corpo vai voltar ao que era antes? E aí, volta? Eu gostaria primeiro de dar uma boa tarde para todos que nos assistem, que não são poucos, Suzana, e dizer que para mim é uma honra sempre estar aqui. E tá? para mim, aliás, para nós aqui da RIC Record, mais ainda, é muito legal. Então antes de responder a pergunta, eu era obrigado a colocar isso, deixar registrado essa colocação. Querido. Bom, o corpo volta ao normal sim, desde que a mulher tenha feito um bom pré-natal. E o bom pré-natal passa por consultas mensais, boa alimentação. O que seria uma boa alimentação no pré-natal? Tudo aquilo que o bebê precisa e o que não é nem sempre os desejos da mãe, a vontade da mãe. Por exemplo, uma mãe chocolata, que gosta muito de chocolate, ela vai ter que se conscientizar que durante o pré-natal o chocolate não é importante para o bebê devido à gordura hidrogenada que tem. É só um exemplo, né? Tá. A cafeína é outro exemplo. Então, a boa alimentação ela é a base de proteínas e vitaminas. É disso que o bebê precisa. O que o bebê não precisa? Excesso de carboidrato e doces. O excesso de pão, macarrão, maionese, bolo, chocolate, pizza, presunto, excesso, porém, bolo, um nata, pouquinho. moderadamente tudo, mas primar por proteínas. Frutas, verduras, carne branca, frango, peixe, assado ou de panela, nunca frito, né? Tá. Bastante agora, verão, sucos naturais. O uso do adoçante não é oncogênico, não dá câncer, pode ser utilizado, não tem nenhum problema. Não tem nada a ver, Não tem nada a ver, Suzana. E o uso da soja texturizada, que tem bastante proteínas também. Então a mãe tem que procurar fontes de cálcio para ela e para o filho, que os peixes oferecem. E não precisa ser aquele peixe nobre e tal, que só dá no mar Ártico. Não, um filé de pescada já é o suficiente para ter aquilo que a mãe precisa. Então a alimentação faz com que a mulher ganhe até 12 quilos, que é o peso ideal numa gravidez. O máximo, 12 quilos. Veja, tem que ver quanto que a mãe tinha antes, né? Porque às vezes ela pode redistribuir o peso, mas considerando o peso da placenta, o líquido amniótico, o peso do bebê, o que a mãe retém de líquido no corpo, mundialmente, internacionalmente falando, são 12 quilos. É uma média. Tá. Tem umas, não é porque vai ganhar 14 quilos que vai dar algum problema. Não, não vai dar problema nenhum. Mas tem que evitar, né, doutor? Tem que evitar. Isso mesmo. E se aumentar demais, Suzana, pode haver complicações, tais quais a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta gestacional. A mulher nunca teve pressão alta. De repente, devido à gravidez, ela começa a ter uma pressão elevada. Caramba! Aí tem que fazer medicação para baixar aquela pressão, para ela não vir a ter até, às vezes, convulsões ou acabar numa UTI. E o diabetes gestacional também, Suzana. Também é outro problema frequente. Sabe que, doutor, muitas mulheres pensam assim, tô grávida, posso relaxar. Posso ou comer até mais, por posso dois, comer né? por 2. Eu ia Isso falar geralmente isso agora. as sogras, as mães, dizem assim, eu vejo no consultório, às vezes eu estou olhando para o paciente, conversando, e tem acompanhante. Às vezes o parceiro, o esposo não pode ir, vai a sogra. E eu sinto uma energia quando eu digo assim, você tem que comer seletivamente, moderadamente, várias vezes ao dia e evitar determinados alimentos. A sogra já olha contra os Não, olhos. eu sinto uma energia forte que vem como quem diz assim, na minha época eu comi de tudo e olha os filhos que eu tenho. É verdade, mas se você olhar para essa senhora que pensa assim, a qualidade de vida dela, a artrite, a artrose, o corpo físico, quer queira, quer não, toda mulher tem a sua feminilidade ligada à autoestima, Claro. enfim, é uma questão cosmiátrica, mas que faz com que a mulher se sinta bem. Então isso tem que ser valorizado. Então eu respeito, mas eu procuro desmistificar sem entrar em confronto, que realmente nossas avós tiveram vários filhos e todas viveram bem, mas com os recursos que temos hoje podemos viver muito melhor sem nenhum prejuízo. E daí, assim, doutor, já que a gente está falando de avós, muitas avós, sogras, enfim, falam o seguinte, não pode se lavar o cabelo logo depois de outro ter problema que eu o enfrento bebê. quando estou passando visita e comento, elas me perguntam,
as filhas desesperadas, né, pós-parto, doutor, posso tomar um banho, lavar a cabeça? Aí a mãe está do outro lado, está numa cadeira, eu falo, sim, pode, você pode. Aí a mãe, no caso a avó, né, ou a mãe, contra-argumenta da seguinte forma, não vai dar problema devido ao choque térmico e tal, até os argumentos são bons, mas eu diria assim, o banho tomado no local que não tenha corrente de ar, não haja choque térmico, ela não vai tomar o banho com o ar-condicionado ligado, ela vai fechar a porta do banheiro dela, vai tomar a ducha dela, seca o cabelo direitinho, como vai estar repousando, vai estar na quarentena, vai estar em casa, ela não vai estar em contato com muitos resíduos, não tem por que também de lavar todos os dias. Certo. Mas o corpo, a asepsia é importante, porque senão na cesariana ou no parto pode ocorrer uma infecção. Então, quer dizer, é importante. É importante a frequência que talvez a gente possa reduzir Diminuir. um pouco, mas chegar ao ponto de não tomar banho, como a gente sabe que ocorre, não são os casos que eu atendo, mas eu sei que Tem ocorrem, muita gente né? que pensa. E aí a gente tem que respeitar, é cultural, mas não é o ideal. Doutor, fator recuperação, né? Quando se tem um parto normal ou a cesárea, quanto tempo demora para a mulher ficar totalmente recuperada, ou seja, voltar, como a gente falou que pode acontecer, quer dizer, que acontece normalmente, muitas mulheres ficam até melhores de corpo, seu corpo verdade. esteticamente fica melhor depois da gravidez, aí quanto tempo demora para se recuperar Até foi uma totalmente? colocação que quando nós falamos sobre gestação, o André, que está aqui no estúdio conosco, colocou que muda muito para melhor. Ah, é? E eu concordo com ele. Macaquinho. É o seguinte, Suzana, a recuperação ela ocorre em torno de 90 dias e esse período é para o útero poder, levaram 9 meses para distender, então vai ter que ter um tempo para poder contrair. A retenção de líquido também não é de uma forma imediata, ela é de uma forma mais gradativa. É com 90 dias, com o uso de uma cinta no pós-parto. Pode usar a cinta assim que... Deve usar a cinta, mas não no pós-parto imediato. Ah, não? O que seria o pós-parto imediato? Ganhou, já coloca a cinta. O ideal é uma semana após. Eu sei também que há 2, 3 décadas atrás, e quem estiver nos assistindo com mais de 50, 60 anos vai confirmar isso. Os colegas enfaixavam os abdômenes das mães para que elas não inchassem muito. E, na verdade, esse ar que está lá dentro, se for muito comprimido, vai dar dor, vai postergar a recuperação da mulher e vai fazer com que, eventualmente, até possa abrir hérnia, porque o ar que está comprimido ali dentro, ele vai sair por algum local que seja mais frágil, no caso as virilhas, pode levar a hérnia inguinal. Então o ideal é uma semana depois e que essa cinta ela tenha uma perneira, seja presa na perna, porque existem cintas que peguem só o abdômen. Elas correm, enquanto a mulher está trabalhando, elas... então que seja aquela com a perninha. Para ficar fixa, né? E pegue entre o umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo, até a parte inicial da coxa. Ah, legal, bom saber. Doutor, e o parto, o fato de ser parto normal ou cesárea, tem diferença na recuperação? Todo mundo fala que tem, né? O parto normal, ele é muito mais rápido, né? A recuperação, porque são 8 camadas que são abertas, a pele, o tecido gorduroso, a poneurose. Né? A recuperação hoje, com os mecanismos que se tem, ela é muito rápida. 2 dias já podemos até dar alta, mas eu diria assim, o desconforto, a dor, que é uma coisa que não dá para ver, não dá para medir, e a mulher muitas vezes nem vai ficar sabendo porque ela não teve normal. Mas as que têm normal dizem, eu pretendo continuar tendo normal, porque sabem dos benefícios. E eu posso dizer assim, ao longo desses anos acompanhando um número considerável de gestantes, que o parto normal, a recuperação é bem mais rápida em todos os aspectos que a cesariana. Certo, então quer dizer, melhor seria... Seria que, quando possível, parto normal. Depressão pós-parto, por que isso acontece nas mulheres depois? Quer dizer, o pós-parto, como eu já falei. Principalmente porque é um divisor de águas. No começo a euforia da gravidez, o acompanhamento, a expectativa, e agora o bebê é uma realidade. Então, como toda boa mãe, zelosa e tudo mais, ela começa a se preocupar muito se o bebê está respirando, se ele não está regurgitando, se não está aspirando, se o bebê não evacuou, se não urinou, se não tem que trocar fralda. Tem mãe que vai ao banheiro e leva o bebê junto. Leva junto e cria, quando vê, ela está tão fixada naquilo ali que ela gera uma neurose e dessa neurose pode levar a uma
depressão pós-parto. Por isso, eu acho muito importante... E até superproteção, né? Uma superproteção. Se ela puder ter uma companhia, seja da mãe, a sogra, uma amiga, para poder ela assim ir tomar o banho dela tranquila e alguém de confiança ficar olhando pelo filho, para que ela não esteja lá debaixo da ducha pensando, será que meu filho não está engolindo alguma coisa que possa dar uma asfixia, por exemplo? Será que o nariz dele sobre o travesseiro não está obstruindo as vias aéreas? Então, são questões assim de tranquilidade. E eu colocaria ainda o parceiro, o esposo, o marido, aquele que é pai, para estar junto, para a mulher poder relaxar um pouco. Ela já passa, teoricamente, o dia todo. Então, quando chega em casa, que faça disso um prazer, poder dividir com a mulher. Claro. E aí entra até a questão da libido, da libido. Porque uma mulher muito preocupada, que não relaxa, que ela está preocupada o tempo todo se o filho está alimentado, se tem que trocar fralda, com o mercado, com a casa, esse divisor de água significa assim, tem mais um novo habitante nessa casa, tem mais um para compartilhar. Se chega alguém só para cobrar e dividir e querer a parceira, ela não vai estar apta para isso. Ela está preocupada, o foco dela é o filho. Então a libido não cai, mas ela pode ser ofuscada. É tudo psicológico. Se ela não tiver um amparo de alguém, preferencialmente o parceiro e mais alguém da família.